Bom dia. Eu resolvi agora, abrir essa live relâmpago. Assim, nem sei se tem alguém... Oi, entrou gente. Nem sei se tem alguém que vai entrar, porque eu resolvi, neste momento, abrir essa live sem avisar ninguém. Porque faz um tempinho que eu não estou aparecendo aqui. E aconteceram algumas coisas durante essas 2 últimas semanas. E agora falei, nossa, eu quero tanto falar com eles. E eu não sou assim de ter algum script, de pensar em alguma coisa quando eu vou falar alguma coisa aqui com vocês. Eu sempre venho com algo que vem aqui do meu coração. E essas 2 últimas semanas, ela vem sendo bem desafiadora pra mim, porque eu passei essas 2 últimas semanas por um processo aqui na minha voz. Então, acho que vocês devem estar percebendo que eu tô com a voz diferente. Eu ainda não tô 100% com a minha voz, mas eu já tô podendo chegar aqui e falar com vocês. E eu tô com uma saudade imensa de estar falando. Mas eu acredito que essas 2 semanas foram semanas importantes para que eu fizesse uma boa reflexão em relação à minha vida e trouxesse essas consciências para minha vida, né? Então, agora eu vim trazer a Sossô no balé e estou aqui esperando ela, a mãe torista, né? A minha função de mãe torista hoje de manhã, e tô aqui esperando ela. E ela estuda numa escola que é católica e eu estava ali no Santíssimo fazendo a minha meditação na frente do Santíssimo e comecei a ter algumas consciências ali e falei, deixa eu abrir uma live rapidamente e vir conversar com vocês e trazer essas consciências para vocês, porque a gente sabe que quando nós temos algo que vem pra gente, ou alguma consciência que vem pra gente, nós sabemos que essa consciência talvez possa ser contribuição na vida de vocês, né? E muito do que a gente aprende em Access Consciousness é que quando uma pessoa libera alguma questão, libera alguma crença, algum trauma, algum drama, alguma questão, 35 mil pessoas podem se libertar. E a gente tenta facilitar, quanto mais consciências, quanto mais pessoas, melhor, né? Mais é a nossa contribuição pro planeta. E aí hoje, agora, né, rezando e tudo mais ali, rezando, na verdade eu fico meditando ali na frente do Santíssimo, né, tentando receber daquela energia, porque nós entendemos que nós somos seres energéticos, a gente não é um ser somente físico. O físico, ele faz parte de um plano energético, então a gente recebe muito aquelas energias e recebe as consciências. E essas 2 últimas semanas para mim foram bastante desafiadoras. Em alguns dias eu fiquei totalmente sem voz. E a consciência que me veio é que existia algumas questões ainda dentro de mim que me bloqueavam em relação a falar. Tanto que semana passada, no sábado, era para ser o workshops que era relacionado a você ser você, a você colocar a sua voz no mundo. E chegou naquela semana, a minha voz totalmente travou. E aí eu comecei a buscar a consciência disso tudo, porque daí no sábado, que eu não dei workshop, eu cancelei, e aí eu vou agendar uma outra data, assim que eu esteja resolvida essa questão, tanto física quanto energética, porque eu entendo que em algum momento nós entendemos que nós criamos todas as limitações no nosso corpo. Então existe alguma consciência disso tudo que criou esse bloqueio energético na minha voz. O que eu não estava ainda disposta ou disponível a falar, o que eu não estava ainda totalmente preparada a me expressar, ou que bloqueios que eu ainda tenho dentro de mim para poder chegar num assunto tão, eu digo assim, tão disruptivo, porque é algo muito disruptivo, você verdadeiramente ser você. Você verdadeiramente trazer as suas verdades, você realmente se encontrar diante desta complexidade que é esse nosso planeta, esse nosso universo, né? E o quanto nós estamos, ó, ainda não tô 100%, ó, mas eu tenho certeza, domingo eu vou dar uma classe de barras de Access. E eu tenho certeza que até domingo eu estarei totalmente recuperada. Então, além dessa parte de consciências que eu tô trazendo pro meu corpo, dos aprendizados disso tudo que eu tô trazendo pra mim, eu também estou tomando medicações alopáticas, né? Por isso que a gente fala que terapias integrativas e as barras de Access, medicina chinesa, todas essas terapias, elas são integrativas.
elas vão te auxiliar também, dependendo da necessidade, da situação que você esteja passando, você também vai precisar tomar algum tipo ter alguma terapia alopática. E no meu caso, eu esperei uma semana para ver se eu melhorava só com as minhas partes de terapias energéticas, e eu não consegui melhorar porque eu somatizei tudo aquilo no meu corpo. Então eu tô também tomando medicação alopática. Junto com isso, eu tô fazendo toda a minha reflexão mental, as minhas terapias energéticas, e estou entendendo a situação, qual é a perspectiva dessa situação, qual é a consciência que essa limitação veio trazer no meu corpo. Porque aqui a gente tem um chakra, que é o chakra laríngeo. Esse chakra laríngeo, ele é responsável pela sua expressão, para mostrar o que você veio ao mundo. E eu sei que muito do que eu vim fazer aqui nesse mundo é relacionado à minha voz, é colocar a minha voz no mundo. Em alguns momentos, a gente é limitado a colocar o que a gente gostaria de falar, o que a gente gostaria de expressar no mundo. E talvez por umas questões de você se achar inconveniente, ou mesmo da sociedade trazer que é inconveniente o que você fale, porque você é diferente. E às vezes trazer essas coisas totalmente disruptivas que você tem e que você quer falar, e às vezes fica preso na garganta. Então, agora, falar aqui com vocês, abrir essa live assim do nada, também é uma forma de eu liberar essa energia que está estagnada dentro da minha garganta. Então também é uma forma de eu liberar, de ser uma contribuição, falar com vocês está sendo uma contribuição para mim, para liberar tudo que está preso aqui dentro. Então quando a gente fala de processos terapêuticos, de terapias energéticas, de terapias integrativas, o terapeuta, eu sou uma terapeuta, né? Eu trabalho com isso, mas eu tenho várias questões internas dentro de mim que eu tenho que trabalhar o tempo todo. E eu vejo muito que chegam pessoas para mim, principalmente para as classes de barras de Axis, que querem fazer a segunda vez, terceira vez e tudo mais, e que talvez busquem essas terapias para, primeiramente, atender ao outro, mas entenda que a primeira pessoa que você tem que trabalhar é você mesmo. E quando a gente trabalha com o outro, tudo que vem do campo do outro, por exemplo, às vezes eu recebo pacientes que vêm com alguma questão para mim, e a gente entende que o que vem para nós tem muito, é o que nós estamos emanando em nosso campo. Então quando chega um paciente para tratar comigo, eu faço toda essa reflexão que tem em mim que ainda precisa ser curado. Então vocês, como terapeutas, observem quais os pacientes que vêm para você, que buscam você. Por quê? Porque todos aqueles clientes, pacientes, amigos, enfim, todas aquelas pessoas que estão junto com a gente, estão vindo através do nosso campo, também são questões que nós precisamos evoluir dentro de nós. Então, quando a gente faz uma terapia com o paciente, a gente também está recebendo. Tanto que nas barras de Axis, a gente vai aplicar as barras de Axis no paciente, mas a gente está desbloqueando, eliminando aquelas crenças, aqueles bloqueios, aqueles blá 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 no paciente, mas as nossas barras também estão sendo corridas. Então a gente também libera na gente, e muitas daquelas questões que estão ali, as histórias que estão ressoando ali do paciente, tem a ver com a nossa história, tem a ver com o que a gente já viveu. Então a gente consegue entrar naquele campo e sentir tudo aquilo, porque tudo... Ai, a Lídia tá sumida, mas a Lídia ficou comigo um bom tempo fazendo terapia com acupuntura. Bora pras barras, Lídia, barras é outro nível também, hein? E quando a gente está ali permitindo receber das consciências, muitas vezes a gente também começa a sentir alguns sintomas. Então eu entendo muito que essa questão minha de ter travado totalmente a minha voz nessas 2 últimas semanas, e principalmente sendo uma semana do workshop de um tema que eu falei, cara, é um tema totalmente disruptivo, eu estudei, eu estou aplicando as ferramentas, eu vou levar essas ferramentas, aí a minha voz, parou. E aí a gente... Oi, mãe! E aí a gente pensa assim, vai para as perguntas de Axis Consciousness, né? O que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Qual é a contribuição da minha voz ter travado? O que ela quer me mostrar? Então, além de ter toda essa questão do ar seco e tudo mais, mas meu corpo, o ser infinito não fica doente. O ser infinito, ele é, né? E quando a gente adoece por alguma questão, existe alguma consciência por trás dessa questão. Então, tudo corroborou com um tema
que eu ia falar que era totalmente disruptivo, que talvez seja um tema que as pessoas... É estranho você ser você mesma. É estranho, às vezes, você querer colocar a sua voz no mundo, você mostrar a sua verdade. Porque as pessoas são diferentes. E talvez você, com a sua diferença, e hoje mesmo vem uma querida paciente me contar uma coisa do filho e tudo mais, a gente vê que tem muitos diagnósticos aí de TDAH, de autismo, de pessoas que são diferentes. E ser diferente, muitas vezes na nossa sociedade é colocado como algo horroroso. E não, e qual é a beleza? E qual é o presente que as pessoas que são diferentes trazem para nós? Eu vejo muito que a gente está querendo criar uma sociedade e agora a gente está tentando abrir mais as consciências de pessoas robôs. Todo mundo sendo igual, todo mundo tendo cabelo igual, todo mundo falando igual, chegando igual aqui nas redes. É isso. Se fosse para ser assim, por que Deus criou as pessoas totalmente diferentes? Qual é a contribuição que cada um veio trazer a esse mundo? Então, muito disso, desse workshop que eu ia falar e que depois eu vou marcar outra data, é sobre isso. Qual é a sua diferença? E às vezes a gente esconde a nossa diferença, porque eu sou tão diferente, eu venho com umas coisas tão diferentes, eu tenho umas ideias tão malucas. Será que eu sou maluca? E aí a gente se coloca num rótulo. E as pessoas estão colocando as pessoas dentro de rótulos que, como se a pessoa que pensasse várias coisas ao mesmo tempo, ela não pode, ela tem que pensar uma coisa ao mesmo tempo. Mas será que esse não é o superpoder da pessoa? Pessoas que são mais introspectivas, aquela pessoa não pode ser introspectiva. Tem que ser assim, no padrão. Então, o que está certo sobre isso? O que está sendo criado dentro disso? Será que a gente está sendo mais expansivo? Ou a gente está querendo fechar a pessoa dentro de determinadas características, determinados diagnósticos, determinadas crenças, determinados bloqueios? Então, era esse daqui que eu ia falar pra vocês sobre este livro semana passada, no sábado, que eu travei a minha voz. Que era sobre psicologia pragmática, que são ferramentas pra gente realmente entender. E que talvez, existem pessoas que se colocam dentro de caixinhas. Por exemplo, ai, Débora, eu tô com diagnóstico de TDAH. Ai, eu tô com diagnóstico disso, de aquilo. Muitas vezes, olha só, meu chakra laríngeo, meu chakra sendo liberado. Porque pra mim também é desafiador, enfim, falar esse tema. E aí a pessoa se coloca naquela caixinha. Então, eu não consigo fazer tal coisa porque eu tenho esse diagnóstico. E será que a pessoa que está recebendo esse diagnóstico, ela está aceitando as limitações que foram colocadas nela do diagnóstico? Porque ela está tendo um ganho secundário em relação a isso? Nossa, teve uma frase aqui, deixa eu ver se eu acho aqui do livro, a pergunta... deixa eu ver, meu Deus do céu, por quê? Porque às vezes isto que é colocado como um diagnóstico limitador para a pessoa assume isso como verdade e coloca as limitações daquele diagnóstico que foi colocado como verdade para ela. Por quê? Porque para ela é confortável dizer que ela não consegue fazer tal coisa porque ela tem aquele diagnóstico. Ó, eu vou ler aqui essa frase pra vocês. A maioria das pessoas se sente errada e em seguida obtém evidências de como está errada e doente quando recebe um diagnóstico. Outros usam o diagnóstico como razão e justificativa de que são incapazes de criar as suas vidas. Então, até que ponto ter um diagnóstico, por exemplo, desse, você está sendo realmente, é isso mesmo, você tem essa incapacidade ou você está justificando a sua incapacidade de realizar as coisas por causa de um diagnóstico? Isso é verdade para você? E, enfim, eu tinha tanta coisa para falar aqui para vocês, mas eu resolvi abrir essa live relâmpago aí, porque eu estava realmente parada para esperar a Sossô. E aí veio várias questões aqui na minha
na minha cabeça. Eu não tenho forma e estrutura de chegar aqui e conversar com vocês, é o que vem. E eu já estava com saudade, porque 2 semanas aí sem poder vir aqui falar com vocês, porque eu estava com a questão de estar com esse bloqueio. Ainda não me libertei totalmente desse bloqueio aqui energético na minha garganta, porque eu sei que existem várias consciências aqui, mas eu não tenho tanto tempo para falar, porque a Sossô já está saindo aqui do balé. Então eu cheguei sem nenhuma forma e estrutura aqui, trouxe o que veio aqui do meu coração para trazer para vocês. Muito do que eu venho aí estudando essa semana e também do que eu estou sentindo no meu corpo. Mas você sabe que eu tenho umas coisas aqui que eu preciso contar pra vocês, porque assim, tem uns atendimentos que eu fiz nessas 2 últimas semanas que foram verdadeiras viradas de chave. E eu acredito que muito do que está acontecendo no meu corpo também tem relação com essas viradas de chave, também tem relação com essas expansões que eu estou tendo e que também, pra mim, é super desafiador. Por quê? Porque é você se abrir a um novo paradigma, é você se abrir a ser o que você nunca foi, ou a expressar o que você nunca expressou ao mundo, mas que você sempre teve na sua cabeça, sempre a gente tem aquela questão de saber coisas que a gente sabe, mas que talvez aquilo que a gente sabe, a gente se coloca como aquela questão que não é relevante, ou que talvez seja muito estranha, ou que talvez seja muito louca, e que talvez as pessoas vão te colocar lá numa caixinha. Mas assim, é um processo muito maluco. E domingo eu vou dar uma classe de barras de Axis também. Estou recebendo aqui inúmeras consciências desta semana, e também não sei se é isso também que eu tive esse bloqueio energético nessas 2 últimas semanas com o meu chakra laríngeo, mas que está chegando algumas questões e eu gostaria de trazer muito mais aqui pra vocês. Mas é isso que foi possível nesse meio tempo, nesses 20 minutinhos que eu tinha aí esperando a Sofia sair do balé. Então ela já está saindo e eu já tenho que desligar. E não vejo a hora de poder voltar aqui pra vocês. E é assim, gente, eu vou abrindo as lives quando eu tenho esses insights ou essas questões, porque eu estava ali meditando e me veio essa necessidade. E é isso. A partir dessa minha necessidade de falar, que muitas vezes eu tenho a necessidade de vir falar, eu realmente estar disposta a falar o que vem. E talvez seja esse também uma parte do processo da minha cura, tá bom? Eu agradeço muito vocês que estiveram aqui. Eu vou ver se eu consigo gravar. Muito obrigada, gratidão. E saibam que se a gente tá conectado aí, existem coisas que, tipo, a gente talvez esteja vivenciando nesse meio tempo, porque eu vejo que tem muitas pessoas aí com uma energia, sentindo uma energia diferente, mas é sobre isso, é sobre evoluir, é sobre buscar a consciência do que você está sentindo. Access Consciousness traz essas questões de você buscar as consciências que o seu corpo está sentindo. Quais são as consciências que isso está querendo me mostrar? O que mais é possível a partir daqui? Como pode melhorar ainda mais? Quais os presentes que o universo está me trazendo através disso que eu estou sentindo no meu corpo? Quais as consciências que estão querendo me mostrar para que eu vá para um próximo nível? Esses níveis, esses próximos níveis, são chamados dentro de física quântica de saltos quânticos. Então, para eu ter o meu próximo salto, minha próxima evolução, o que mais é possível? Como que eu posso melhorar ainda mais? E é isso, gente. Muito obrigada. Tenham um ótimo dia para vocês. Gratidão.